No vídeo de hoje, de forma super prática e objetiva, o cálculo e a utilização da melhor planilha que existe para planejamento de aposentadoria. De forma prática, vamos direto para a tela do meu computador para a gente conseguir então fazer alguns cálculos e eu explicar como você utiliza essa planilha, como você insere os dados nela e aonde que você faz o download da melhor planilha de planejamento de aposentadoria que está disponível para fazer download em todo o YouTube. Pouco otimista? Vem comigo que eu acho que você vai gostar. Bom, tela do meu computador, exemplo 1. Pessoa que tenha 25 anos de idade, que queira se aposentar aos 55. Ela tem um perfil moderado e ela tem então também um patrimônio hoje de 50 mil reais, consegue fazer aportes mensais de 2 mil reais por mês e quer retirar na aposentadoria 10 mil. Será que isso é um plano concreto? Perceba que nessa planilha você vai alterar somente as casinhas que estão marcadas em rosa claro, as demais ela é uma planilha automática. Utilize essa planilha no pacote Office que as fórmulas funcionam de forma automática. Se você vai para planilhas do Google, ela não funciona tão bem. Então, pacote Office, mexa só nas célulazinhas rosa aqui do canto superior esquerdo. Bom, neste exemplo, será que esse é um planejamento concreto? Vem comigo aqui que a gente vai de fato ver de forma prática. 25 anos de idade, está começando com um aporte de 50 mil e 2 mil reais por mês até os seus 60 anos. Ele vai ter aportado então um total de 720 mil, aqui no canto ele já mostra qual que é o aporte total, quanto ele vai ter na aposentadoria, 2.377.000. E se ele retirar então esses 10 mil reais por mês, ainda lá nos 95 anos de idade, sobraria um patrimônio de 1.700.000 reais. Perceba que a gente tem aqui, basicamente, uma planilha de matriz. O que essa matriz mostra aqui, basicamente? Um cenário onde a gente vai preservar o patrimônio, ou seja, o foco aonde eu queria manter o patrimônio que eu acumulei na minha aposentadoria, os 2.377.000, eu poderia então tirar, em vez de 10 mil reais por mês, 9.496. Quase os 10 mil, né? E aí então eu preservo aquele montante total que eu gerei. Mas se eu quiser considerar aqui, aos 95 anos de idade, meu dinheiro acabou meu patrimônio, eu poderia vir para a planilha de baixo e resgatar aqui então próximo de 11 mil reais por mês. Então a gente percebe que neste exemplo 1, de fato é um projeto concreto, com 50 mil reais de aporte inicial, mais 2 mil por mês. Dos 22 até os 55 anos de idade, esta pessoa vai conseguir ter a renda que ela gostaria de ter para conseguir preservar o seu patrimônio e, ao mesmo tempo, exaurir o seu patrimônio, vai conseguir até ter um pouco mais de qualidade de vida que ela queria. Perceba também que aqui nessa planilha a gente consegue considerar uma questão de matriz mesmo, no sentido de, se ele aportasse 2.500 por mês e quisesse preservar o patrimônio dele, né? Preservar tudo que ele guardar, 11.545 reais é o que ele teria de renda. E se ele considerar esse mesmo aporte exaurindo o patrimônio, já iria para 13.600. Mas veja também uma questão super relevante e super interessante. Se ele se aposentar aos 50 anos de idade, pensando em exaurir o patrimônio dele e ter uma renda de 10.600, o aporte necessário seria de 3 mil reais. Veja como a planilha é super simples, ela já nos calcula aqui basicamente quanto eu aporto no total, qual que é o patrimônio que eu tenho na aposentadoria e se vai sobrar ou não recursos lá na frente, caso eu saque a renda que eu gostaria de sacar e também considerar quanto eu preciso sacar para manter o valor total que eu acumulei e transmitir isso para os meus filhos no futuro ou pensando em acabar o meu patrimônio aos 95 anos de idade. Então esse foi o exemplo 1. Exemplo 2. Vamos lá comigo, eu vou dar mais uns detalhes da planilha aqui, aproveitando que você ficou até aqui no vídeo. Tá? Exemplo 2. Vamos considerar aqui o exemplo 2, alguém com um pouco mais de idade, alguém com 35 anos e que quer trabalhar até os seus 60 anos de idade. Com 35 anos, vamos considerar que essa pessoa já tenha guardado uns 150 mil reais, né? Um pouco mais velha, talvez já tenha conseguido juntar um pouco mais de recursos. E essa pessoa ela tem um perfil conservador. Essa pessoa também sonha em ter uma renda mensal de 12 mil reais por mês. Antes disso, né, antes da gente entrar aqui na análise desses dados, vem comigo e vamos analisar o que essa planilha, aqui a gente altera na planilha que influencia os resultados. O nome é irrelevante, mas assim, só para ficar personalizado. A idade influencia bastante, a sua idade ela é algo bem relevante. A idade que você quer se aposentar, isso também influencia, porque pensa que quanto mais velho eu querer me aposentar, são menos anos usufruindo e mais anos contribuindo. A expectativa de vida não se altera. E por que nesse sentido?
Para quem nasce no Brasil hoje, a expectativa de vida está na faixa, segundo o IBGE, de 78 anos de idade. Só que isso é uma expectativa de vida para quem nasce. É muito provável que tem uma parcela relevante da população que pode vir a falecer muito antes disso, né? A questão de doenças da infância, acidentes, né? Então tem toda essa questão. Mas para quem chega lá nos 60, 65 anos de idade, essa expectativa de vida aumenta lá para os 87 anos de idade. São quase 10 anos a mais da expectativa de vida que se divulga por aí de quem nasce. Então, eu tenho 60 anos, eu tenho uma expectativa de vida de viver até os 87. Bom, 87 é uma média, tem gente que vive mais, tem gente que vive menos. Eu não posso considerar que eu vou ser a pessoa que vive mais, chego nos 90 e acabou meu dinheiro. Não, vamos majorar isso. E por isso que a expectativa de vida é o que não consegue se alterar nessa planilha, ela está fixa. O perfil de investidor, isso influencia bastante, porque, obviamente, se eu sou um cara mais conservador, eu vou me expor menos a riscos, vou querer um retorno mais constante. Se eu for para um perfil moderado ou arrojado, eu vou buscar mais retorno, mas vou estar sujeito a mais volatilidade, a mais risco. No perfil conservador, em termos de rentabilidade bruta esperada, a gente simula a rentabilidade histórica da taxa Selic, da taxa básica de juros, os 100% do CDI, digamos assim, né, que dá na faixa de 11% ao ano na média. Lógico, tem anos que dá mais, tem anos que dá menos, mas na média 11%. Em termos de inflação esperada, a gente simula o teto máximo da banda que o Banco Central pode, né, por meta, conseguir ter. A meta do Banco Central geralmente fica na faixa dos 4,5% ao ano de inflação, 1,5% para baixo, 1,5% para cima é o que ele pode oscilar, e na prática é mais ou menos isso que ele tem oscilado ao longo dos últimos 20 anos também. Esse tipo de cenário geraria uma rentabilidade acima da inflação de 4,79% ao ano, uma rentabilidade real. Se você não sabe o que é rentabilidade real, tem um vídeo aqui no canal que eu explico como calcular isso, que é basicamente considerar o retorno bruto, desconsiderando também a inflação deste processo e eventuais outros custos, tá? Até deixo aqui também o recado que, se você não se inscreveu no canal, ativa o sininho. Toda segunda, quarta e sexta tem um vídeo novo no canal falando sobre as mais diversas questões relacionadas a investimento e planejamento financeiro pessoal. Ativou o sininho? Então vamos continuar com o conteúdo. Bom, nesse exemplo aqui, a gente também simula quanto patrimônio essa pessoa já está pensando em destinar que ela tem para aposentadoria, qual que é o aporte mensal que ela tem disponibilidade de fazer ou que ela gostaria de fazer e qual que é a retirada mensal que ela tem, então, na aposentadoria como sonho. A planilha já vai calcular qual que seria a rentabilidade, a retirada mensal ideal, pensando em preservar tudo aquilo que foi acumulado. Então perceba que na prática, aqui nesse cenário, ela teria então um aporte inicial de 150 mil, teria aportado 2 mil por mês dos 35 até os 60 anos de idade, e se ela retirar os seus 12 mil reais que ela disse que é o objetivo dela de retirar, o patrimônio dela acaba aos 76 anos de idade. Né? E isso é um grande problema, porque ela aporta 600 mil, ela chega na aposentadoria com 1,5 milhão, e se ela retirar exatamente esses 12 mil que seria o sonho, o patrimônio acaba aos 76 anos de idade e ela vai ter problemas. A planilha vai nos dizer, então, que o retirada ideal dela, pensando em preservar esses 1,6 milhão que ela acumulou até então, é um valor de R$ 6.300 por mês que ela poderia fazer de retirada. E se ela pensasse em acabar o patrimônio dela aos 95 anos de idade, ela então poderia retirar próximo de R$ 8 mil. Puxa, Stefano, mas eu não tenho mais patrimônio, meu patrimônio pensando em aposentadoria é esse aqui, eu não consigo aportar mais que R$ 2 mil por mês, o que eu posso fazer para chegar nos 2 mil de renda que eu quero ter? A gente só tem uma opção nesse caso. Se eu não tenho mais patrimônio para destinar, se eu não consigo aportar mais, na prática a gente tem duas opções. Primeira é reduzir a expectativa de renda que eu quero ter, ou se eu quero ter os 12 mil mesmo assim, eu vou ter que mexer na minha aposentadoria, na idade que eu quero me aposentar ou no meu perfil de investidor. Veja bem, vamos pensar aqui no primeiro cenário, mudando, sendo um pouco mais arrojado, digamos assim, indo para o perfil moderado de investidor. A rentabilidade esperada vai para 12,83% ao ano. O que isso implica? O aporte continua sendo o mesmo, mas o patrimônio, pensando que ele vai correr um pouco mais de risco, vai ter um pouco mais de retorno, vai para 2,100. Esses 2,100 gerariam uma renda, considerando esses 2 milhões e 100, R$ 8.500 por mês, ou 10.400 pensando em exaurir o patrimônio. Ainda não é suficiente ele ser mais arrojado, mas já melhorou bastante o cenário dele. Mas vamos considerar que o cenário onde ele permanece conservador, ele não quer correr riscos. Ele vai ter que mexer na idade dele. E aí a idade dele vai para 65 anos de idade contribuindo, já muda um pouco mais.
Se ele pensar em contribuir até os 65 anos de idade, ele aumenta o aporte dele de 600 mil para 720. O valor total acumulado continua sendo próximo de 2.100, só que aquela questão, são 5 anos a menos usufruindo e 5 anos a mais contribuindo. E aí então ele vai conseguir ter uma renda de 12 mil reais por mês até os 92 anos de idade dele. O cenário então já ficou mais favorável. Se ele pensasse em preservar o patrimônio até os 95, até o final da vida, ele poderia então consumir R$ 8.500 por mês. Se ele pensasse em exaurir o patrimônio até os 95 anos de idade, ele poderia sacar 11.380. O que é importante mostrar, como a gente já calcula em relação à rentabilidade real, essa planilha já atualiza todos os valores de acordo com a variação da inflação, então é como se você tivesse lá na frente o equivalente a esses números que estão aparecendo aqui. É super simples a planilha, como eu falei, mexa nas casinhas rosas, utilize o seu perfil de investidor, considere outros perfis de investidor para você também conhecer qual o impacto que isso tem nos investimentos, o patrimônio inicial, o aporte mensal viável e a retirada. E a planilha ela vai então calcular as demais questões sozinhas. É muito importante considerar que, obviamente, ter uma rentabilidade real acima da inflação do perfil arrojado de 8% ao ano, acima da inflação, não é algo fácil na realidade atual de se obter. Então tome cuidado com a simulação arrojada para não criar uma falsa sensação de planejamento de aposentadoria que na prática talvez não se concretize. Para se ter uma ideia, hoje os títulos públicos no Brasil estão pagando, o título público que corrige a inflação mais uma taxa pré-fixada acima dela, está pagando em torno de 5,3% acima da inflação. Ou seja, um título público bem conservador, 5,3%, até mais do que o perfil conservador que a gente considera aqui, mas ao mesmo tempo tem que considerar que tem impostos nesse processo e obviamente então vai ter um custo a ser pago nesse título que eu estou falando que paga 5,3% hoje. Então, para a gente chegar em 8,29%, a gente vai ter que se expor a crédito privado, algum risco, ações, enfim, multimercados e buscar um pouco mais de retorno. Essa é a planilha. Hoje foi um vídeo bem objetivo. Aonde, Stefano, que eu tenho acesso a essa planilha? No site da Musa, www.musacapital.com.br. Você vai cair aqui nessa página, entra no blog, clica aqui no cantinho blog, vem no blog, ele vai abrir especificamente aqui as nossas planilhas. A gente tem várias planilhas aqui, simulador de previdência, PGBL, VGBL, análise de perfil de investidor, planilha comparativa de renda fixa, financiamento, carro, planilha de controle de gastos. Mas essa que a gente utilizou hoje é a planilha de calculadora da independência financeira. Clica aqui, preenche o formuláriozinho que você vai conseguir fazer o download gratuito desta planilha. E aqui também nesse nosso material, nesse nosso blog, tem vários textos, vários artigos que a gente escreve e contribui aqui para a educação financeira. Espero que vocês tenham gostado, é algo bem prático. Se tiver alguma dúvida no uso da planilha, escreve aqui nos comentários. Críticas, sugestões, elogios são bem-vindos também e te espero no próximo vídeo. Até mais!